Preço garantido insinuante. De volta ao programa Conexão Potiguar. Hoje conversamos com o diretor do CCA aqui na cidade do Natal, Luiz Alberto, professor Luiz Alberto, a quem eu agradeço mais uma vez aqui a presença. Professor Luiz, uma curiosidade que eu tenho é que quem aprende mais rápido, a criança ou o adulto? Me parece que o adulto já tem muitos afazeres, ele tem demora mais tempo para aprender do que a criança. Isso é apenas uma impressão minha ou se reflete na prática, lá no dia a dia, não sei? Olha, na verdade, não é que o adulto tenha, ele tem, logicamente, a criança tem uma cabeça mais aberta, mais arejada, em função de estar começando a formação dela, e também com mais facilidade de assimilação. Aí, o adulto, na verdade, ele, ao longo da vida dele, na sua grande maioria, espero que no futuro isso não aconteça mais, mas ele foi treinado a traduzir e isso, para quem quer ter fluência e dominar o idioma, a tradução não ajuda, ela, na verdade, atrapalha. Na verdade, o importante dentro de um curso de idiomas, dentro de uma metodologia de trabalho, é que você leve o aluno, tanto a criança quanto o adulto, a raciocinar no idioma inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o que for, a língua que estiver sendo apresentada a ele. Então, se ele tiver reflexos dentro da língua, ele vai falar, como nós falamos hoje, o português de uma forma natural e com reflexos naturais, com agilidade também. Então, é importante que tanto o jovem quanto o adulto dominem as habilidades para você ter a fluência, que é, eu consigo compreender bem, ou seja, escuto e tenho uma boa compreensão, falo, escrevo e leio também. Então, são habilidades que completam o domínio do idioma. Isso no inglês, no espanhol ou qualquer outro idioma. Qualquer outro. O senhor trabalha o inglês americano ou britânico? Nós trabalhamos o inglês americano. E a bandeira CCA, inclusive, tem um polo de desenvolvimento de tecnologia em Miami, onde a gente desenvolve a tecnologia da nossa metodologia, ou seja, o CCA hoje, por exemplo, o nosso aluno, ele consegue receber a aula dele, rever a aula dele através do tablet. É um programa que é esse ano que nós inserimos essa situação, e o aluno recebe toda a aula dele via tablet, ou seja, ele vai à aula, mas a hora que ele quer rever em casa, ele tem o tablet dele, por exemplo, ele vai ver áudio, tudo o que aconteceu. Pode revisar o tempo todo? Pode revisar o tempo todo, quantas vezes quiser. Além do tablet, o que mais de tecnologia é utilizado atualmente? Por exemplo, cinema, como é que é usado essa questão? Olha, a nossa metodologia, na verdade, a gente trabalha dentro de sala com audiovisual toda a aula. Então, não é aquela aula que... Toda a aula, desde o primeiro dia, você vai ver, ouvir e falar. Então, nós trabalhamos hoje com TVs de LCD, né? Trabalhamos com DVD e nós temos um DVD específico de aula do CCA que foi preparado para se fazer aula. Dentro desse CD são retratadas situações cotidianas, respeitando a vivência. Ou seja, a gente tem um CD para a criança, para o adolescente e para o adulto. Ou seja, em cada situação você vai ter a vivência, vai respeitar a vivência do aluno. Ou seja, no adulto nós vamos ver situações de adulto, ou seja, nós vamos ver alugar um carro, nós vamos ver ir ao banco e outras, uma situação de viagem. O CCA também utiliza muito comerciais e usa também seriados. Então o CCA comprou, na verdade, de várias bandeiras, Sony, Warner, um seriado, um capítulo de um seriado, outro propagandas, etc. E ele transformou isso em aula também. Então não é aquela situação, eu ligo a televisão e vamos ver o que está passando. Não é bem vamos isso. Traduzir. Não vamos ler a legenda. De jeito nenhum, traduzir, nem legenda tem. Então, na verdade, ele vai acompanhar, então isso dá uma motivação diferente para o aluno também, porque ele tem propagandas americanas
que é como se você estivesse lá nos Estados Unidos assistindo a propaganda, e isso, logicamente, depois vai ser detalhado durante a aula para que ele possa chegar à compreensão sem usar a tradução. Ou seja, ele vai ver e vai interagir, ou seja, ele vai escutar também, que é uma coisa, parte importante, porque você precisa entender o que o americano, o que está se falando, para poder responder. Imagino também são sugeridos a literatura em inglês mesmo, né? A literatura americana. Não, a literatura americana, na verdade, a gente tem trabalhos mais... Ou seja, é todo um lado crescente. Ou seja, então, todo o nosso aluno é preparado desde pequeno para chegar e ter um resultado positivo nessa prova de TOEFL, por exemplo. Então, ele vai, quando chegar no final, ele vai ter todas essas habilidades de domínio e vai ter reflexo e vai estar raciocinando em inglês. Ou seja, tanto que nós temos alunos hoje, vários exemplos que a gente pode dar a você. Por exemplo, recentemente até um pai de um amigo, um aluno nosso veio nos procurar, que o filho formou em medicina aqui e resolveu que ia fazer residência nos Estados Unidos. Já estava preparado. E já tinha o inglês para isso, foi e hoje está morando nos Estados Unidos, fazendo residência nos Estados Unidos, residência médica. Quer dizer, é muito mais confortável já ter a língua. Não entendo. E o investimento também, se você pensar, eu tenho hoje aqui a experiência cultural, é importante do intercâmbio, não tenha dúvida, porque você também não vai só para aprender o idioma ou fazer crescer, você vai ter toda a convivência da cultura americana ou europeia, o lugar onde você estiver. Então é importante você ter tempo e tranquilidade para aproveitar isso desde o primeiro dia. E não ficar brigando com o idioma quando chegar lá. Perfeitamente. Professor Luiz Alberto, diretor do CCA, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Potiguar, lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejar sucesso aí na caminhada dos 18 anos, que venha mais 18 para o CCA. Muito obrigado. Eu agradeço a sua atenção, o seu convite, estou à disposição no CCA. E aqueles que estão nos ouvindo, que tiverem interesse de desenvolver um projeto específico para a sua empresa ou uma situação mais especial para a Copa, também estamos à disposição. Deve ligar para que número? 3215-8020. 3215-8020. Muitíssimo obrigado, professor Luiz Alberto. Muitíssimo obrigado, especialmente a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Um grande abraço e até mais.